O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu abrir um inquérito para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A investigação tem como foco o envolvimento do parlamentar em possíveis sanções do governo americano contra o próprio ministro Moraes e outras autoridades. Reportagem de Carol Rosito. Na decisão, Moraes aponta que Eduardo Bolsonaro pode responder pelos crimes de abolição violenta do Estado de Direito, coação no curso do processo e obstrução na investigação penal. O magistrado determinou que a Polícia Federal monitore e preserve as postagens de Eduardo Bolsonaro relacionadas ao caso. Na decisão, Moraes dá 10 dias para que Eduardo se manifeste por escrito. O ex-presidente Jair Bolsonaro também deve prestar depoimento. Ele está indiciado por supostamente ser o principal beneficiado pelas condutas de Eduardo, além de ser possivelmente o responsável financeiro pela manutenção do filho nos Estados Unidos. O Itamaraty também deve indicar diplomatas para darem esclarecimentos. A polícia deve ainda ouvir o deputado federal Lindenberg Faria, do PT. É dele a representação que embasou o pedido de inquérito do Procurador-Geral da República. Paulo Gonet afirma que Eduardo Bolsonaro tenta impedir, sob ameaças, o funcionamento do Poder Judiciário, da Polícia Federal e da cúpula do Ministério Público Federal, o que, segundo a PGR, representa um atentado contra o Estado Democrático de Direito. A atuação de Eduardo Bolsonaro, para a PGR, tem motivações políticas. Abre aspas. As evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal, inclusive ação penal, em curso contra o senhor Jair Bolsonaro e aliados. Fecha aspas. Na ação citada pela PGR, Bolsonaro é apontado como líder de um grupo que tentou dar um golpe de Estado. A Advocacia Geral da União comemorou a iniciativa da Procuradoria. A CNN, o ministro-chefe da AGU, Jorge Messias, disse que a medida veio em boa hora e que Eduardo Bolsonaro tenta interferir no processo penal contra o seu pai. Desde que se afastou do mandato e foi viver nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro tem levado denúncias ao governo americano sobre o que vê como abusos do STF. Nas redes sociais, o parlamentar disse que, ao arquivar o pedido de apreensão do seu passaporte em março, o Ministério Público afirmava que sua conduta era lícita e que agora o PGR age politicamente. Murilo, nós temos, na prática, uma resposta institucional. A possibilidade, levantada pelo próprio secretário de Estado americano, da aplicação de sanções contra a figura do ministro Alexandre de Moraes, em torno da qual o STF está unido. Para onde vai levar isso? Olha, eu não sei se vai chegar a algum lugar concreto. Agora, há muita preocupação por parte dos membros do Supremo Tribunal Federal com os desdobramentos, potenciais desdobramentos, caso se aplique alguma lei restritiva aos bens ou à vida financeira dos ministros. É uma possibilidade. Agora, acredito que a diplomacia vai funcionar em algum momento e impedir que se chegue a uma situação dramática de punição a ministros do Supremo, porque, por outro lado, vai obrigar o próprio governo brasileiro a tomar também medidas duras contra os Estados Unidos. Então, acho que não interessa a ninguém o aprofundamento da crise. Agora, o fato de não interessar a ninguém parece que não está sendo levado em consideração, porque a cada dia que passa, há, de lado a lado, uma escala, um aumento do grau de agressividade. Essas iniciativas só terminam tumultuando o ambiente. Agora, eu vejo concretamente os Estados Unidos punindo o ministro do Supremo Tribunal Federal de forma dramática. Eu acho que não é impossível, mas é difícil que isso ocorra por conta das profundas relações econômicas, culturais e políticas que existem entre os dois países. Então, é um problema sério, mas eu acho que não vai chegar ao limite de uma punição ao ministro Alexandre de Moraes ou algum outro ministro do Supremo Tribunal Federal, por conta desses aspectos que eu mencionei, William. Eu tenho a impressão de que, meio que o contrário, Murilo, eu tenho a impressão que vai sair algum tipo de sanção, posso estar errado, claro, todo respeito, mas vai sair alguma sanção para o Alexandre de Moraes, vai sair uma sanção para o Paulo Gonet,
Eu tenho informação que foram entregues dossiês mesmo, assim, muitas informações sobre o curso do processo e vai de encontro também... Dossiês para os americanos. Isso, para os americanos, sobre a atuação do Gonê, do Fábio Schor, que é o delegado da Polícia Federal que investiga isso, e que seria no segundo semestre, antes mesmo da conclusão da trama golpista. Acho que o governo brasileiro não está preparado para enfrentar uma situação dessa, porque nunca enfrentou nenhum governo, muito menos o Supremo Tribunal Federal, que é acostumado a não ter, por motivos óbvios, né, mas não ter ninguém acima do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que vem algo forte e eles não saberão como reagir. E eles tendem a reagir como eles costumam reagir, dobrando a aposta, que é o que aconteceu hoje. E ok, tá tudo certo, é do jogo. Mas em nível internacional, não vejo a capacidade de reação. O nosso chanceler não fala com o Marco Rubio. Até hoje. Os Estados Unidos não está nem aí para o governo Lula, né? O governo Trump, a Casa Branca. Então é muito difícil, e eu antevejo, já ouvi isso também, talvez até retirada de embaixador, porque se acontecer vai ser isso. Itamaraty vai chamar a embaixadora nossa lá, a Viotti, em Washington, vem para cá, aqui não tem nem embaixador, no Brasil não tem embaixador dos Estados Unidos em Brasília, até hoje, ou seja, muito, muito difícil a solução disso daí. Daniel, a gente vê uma coordenação, pelo menos nos textos deixa isso bem claro. Tanto o texto pelo qual o ministro Moraes decide abrir o inquérito, como o pedido de inquérito a ele levado pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Os dois textos partem da representação criminal do líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias. É exatamente o script que está sendo desenhado nos Estados Unidos. Parece que foi encomendado. O script lá é o seguinte, o script aparentemente acolhido pelo Marco Rubio, é que simplesmente as instituições brasileiras têm um lado no embate político. Agora nós temos as instituições dando uma resposta política aos Estados Unidos? William, mas é até um pouco feio, né? Se a gente pegar a cronologia toda, o companheiro, a companheira do líder do PT, que fez a representação, deu várias entrevistas a veículos de imprensa internacionais em 2017 e 2018, acusando o que estava acontecendo, acusando o sistema judicial brasileiro de perseguição política ao atual presidente da República que estava preso em Curitiba. Um dos ministros hoje do Supremo, que era advogado de Lula, foi à Europa denunciar perseguição política, que não deixa de ser a mesma coisa que Eduardo Bolsonaro está fazendo agora, a gente goste, concorde ou não. Ora, se pedir ajuda externa contra suposto abuso de autoridade for crime, olha, vamos pensar então em fechar Corte Americana, Interamericana de Direitos Humanos, Tribunal Penal Internacional, porque é justamente isso que se faz quando você se sente perseguido politicamente, tendo ou não a razão. Agora, estou com o Caio nessa e divirjo fraternalmente do Murilo, porque não percebo, por mais que Itamaraty e Departamento de Estado tenham hoje tênues ligações e interlocuções para debater alguns assuntos menores, o nosso chanceler e o secretário de Estado não se falam absolutamente. E a mensagem que parece chegar em Washington é que para dizer que aqui o Supremo e a PGR não agem como ditadores, então vamos investigar e quem sabe punir quem diz lá fora que PGR e o Supremo agem como ditadores. Não, e as defesas dos réus, em muitos casos, eu me refiro às duas principais, que a defesa do Bolsonaro e a defesa do Braga Neto, que são dois advogados de elite, né, de ponta no país, que é o Juca e o Celso Vilardi, eles têm juntado muitos elementos que ajudariam a sustentar essa tese no exterior. Basicamente, cerceamento de defesa. E zero simpatia aqui também com o Braga Neto, sem entrar no mérito da questão. Mas o Braga Neto foi preso dia 27 de março. O advogado pediu
o habeas corpus, né? Evidentemente, a praxe. Ficou 2 meses para Alexandre de Moraes analisar. E a prisão do Braga Neto ela é sustentada numa delação, um vazamento de delação, que é pública hoje. A delação é pública. E o cara está preso há 2 meses lá. Então, assim, isso é um elemento aqui que me veio na cabeça agora, mas tem uma série de elementos ali de acesso aos autos, de acesso ao material da investigação, que ajudou a fundamentar a acusação, mas não ajudou, não pôde ajudar, porque a defesa não teve acesso a tempo a fundamentar a defesa agora, com base na paridade de armas, né? Não teve. Então tem uma série de elementos que ajudam a sustentar a tese que eles estão defendendo no exterior. William, vou roubar aqui, porque eu vou juntar todos esses ingredientes que vocês estão trazendo para fazer uma pergunta para você, Murilo. O quanto esse caldo todo que a turma da política descreveu aqui fortalece o Eduardo Bolsonaro politicamente. Quer dizer, os bolsonaros, como um todo, essa insistência do ex-presidente continuar sendo o candidato, mas o quanto você enxerga isso fortalecendo politicamente Eduardo e os bolsonaros como um todo? Thaís, eu vejo 2 consequências. A primeira é que fortalece o Eduardo Bolsonaro junto ao bolsonarismo mais radical. Porque a franja não radical do bolsonarismo ou da direita brasileira olha essa confusão com estranheza. Não gostaria que tivesse ocorrendo essa confusão. E também vê esses movimentos como absolutamente políticos de forma a tentar salvar ou diminuir a pressão sobre o pai aqui no Brasil. Então, esse é um ponto. Eu acho que não fortalece, além da bolha bolsonarista mais raiz, e traz a ele um papel de liderança mais expressivo. Acho que esse é um problema que o mundo da centro-direita e da direita no Brasil enfrenta, que não encontrar ainda um candidato para o lugar do Bolsonaro, e provavelmente Eduardo Bolsonaro não seria esse candidato ideal para essa função. Murilo, Então, eu não acho que aí... Sim, diga. Não, desculpa te interromper, conclui, por favor. Não, então eu não vejo aí fortalecendo o Eduardo Bolsonaro com relação a isso. Agora, junto àqueles que são mais chegados, sim, claro, mas olha só, tem por trás, ou seja, a centro-direita e a direita no Brasil tem outras expressões que olham essa confusão com uma forma, com certas restrições a esse próprio embate. Agora, eu queria até só acrescentar um ponto à minha observação com relação à possibilidade de que isso termine sendo arbitrado de uma forma não radical, ou seja, que não ocorra uma punição dramática contra Alexandre de Moraes, é que existe, primeiro, o papel da própria justiça americana na história. Eu acho que o judiciário americano tem certa independência para tratar deste tema. E o segundo é que existe uma diplomacia, não apenas a diplomacia diplomática, vamos dizer assim, que é fraca entre Brasil e Estados Unidos, mas existe a diplomacia financeira, a diplomacia empresarial. Muitas das grandes big techs têm grandes investimentos no Brasil e não vão querer que esse relacionamento se acirre de modo que possa ter retaliações dramáticas contra esses interesses aqui no Brasil. Então, eu vejo que a questão do Alexandre de Moraes e do Marco Rubio e de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tem repercussões que extrapolam o universo do problema em si, entendeu? Então, por isso que eu justifico a minha posição. Agora, evidente, pode acontecer a punição, sim. Agora, muita gente vai ser desagradada, vai ficar desagradada com relação a isso. E eu apostaria que caminha para ter a punição de lá para cá e caminha para ter também uma inelegibilidade do Eduardo Bolsonaro, que hoje todas as informações de bastidor é que ele é o preferido do pai, do Jair Bolsonaro, para ser colocado como vice, né, na chapa. Se for uma construção Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, o TSE caça o Jair Bolsonaro e o Eduardo vice assume. Ele é o nome. Na prática, ele está sendo envolvido no inquérito que acusa o pai de tentativa de golpe de Estado. Sim, que tem a abolição do Estado Democrático de Direito, que pode acabar descambando. Ou seja, o que está em curso, talvez, seja você tirar a chapa inteira. Uma já não está, porque o Jair Bolsonaro, o pai, não vai conseguir a legenda, né? Não vai conseguir a autorização do TSE, porque já está inelegível. E o substituto favorito, entre aspas, nos bastidores pelo pai, também vai acabar sendo inviabilizado, né, para ser uma candidatura. Então você corre o risco de tirar 2 Bolsonaro
já da eleição do ano que vem. Sim, Daniel, você pediu a palavra. Curioso, eu insisto naquela história da linha do tempo, curioso que se a gente for pegar 2, 3 meses atrás, essa possibilidade de sanção americana contra Alexandre de Moraes, quem conversa lá no Supremo sabe, isso era tratado como uma grande piada. A piadinha era assim, puxa, mas Alexandre de Moraes não está tão interessado em passar férias em Miami, como se sanção significasse isso. Agora que caiu a ficha do Supremo e do governo brasileiro, o Supremo tem a expectativa, eu diria até pressiona um pouquinho o governo brasileiro a reagir de alguma forma. Só que o governo brasileiro, é preciso lembrar, também negocia todas as questões comerciais com os Estados Unidos, então é difícil reagir, porque uma coisa tem implicação na outra, pode ter, e o governo brasileiro tem um projeto ali prontinho, que nasceu no Ministério da Fazenda, sobre regulação do ponto de vista econômico, de concorrência das Big Techs, coisa que atinge em cheio os negócios. Não estou falando de discussão do PL das fake news, não. Estou falando de regulação econômica, concorrencial das Big Techs, na sua maioria americanas. É outra caixa preta ali, uma caixa de Pandora para lidar com o governo Trump. A gente vai continuar. Daniel, posso acrescentar Murilo, aspecto? Murilo, só preciso que você seja breve, por favor. Ok, é o fato assim, se houver uma punição dos termos da lei, eu até não falo o nome da lei, não sei dizer o nome da lei, ela chega ao ponto de proibir que pessoas se relacionem economicamente com o ministro Alexandre de Moraes. Imagine, então, o Bradesco, o Itaú ou o Banco do Brasil sendo punidos nos Estados Unidos porque mantêm contas bancárias com o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa questão ela não é trivial, não é uma punição que vai ocorrer apenas nos Estados Unidos, se ocorresse ela na sua totalidade ou nos termos da lei americana. Ela pode atingir as relações econômicas do punido. E isso vai mais além do que apenas o patrimônio do próprio, ou a sua possibilidade de viajar aos Estados Unidos ou não. Então, a gente tem que olhar com cuidado, porque uma punição pode ter repercussões muito amplas dentro do quadro econômico e comercial e financeiro entre Brasil e Estados Unidos.